Oi, gente, tudo bom? Acabei de voltar do Paraguai, coração apertadinho. Quem me segue lá no Tico e Teco sabe que eu tenho assessoria no Paraguai, trabalho lá, mas também tenho negócios no Brasil, então vira e mexe eu tenho que voltar para resolver algumas pendências. Hoje eu vou falar sobre o processo da documentação e eu indico que você fique até o final, porque eu vou dar algumas dicas e fazer alguns comparativos entre fazer por conta e fazer por assessoria, e aí você vai tirar suas próprias conclusões, tá? O primeiro processo envolve no levantamento da documentação, e isso é um passo realmente importante, tá? Alguns detalhes, tanto na documentação quanto no apostilamento, são extremamente necessários que você tenha bastante atenção. Quando você faz por conta, esses detalhes você vai fazer por conta. Quando você faz na assessoria, pelo menos na minha assessoria, a gente te passa toda a documentação que você precisa levantar. Antes de você apostilar, a gente faz toda a análise dessa documentação, inclusive passa na mão dos advogados, e aí eles falam, ok, apostila. Aí você faz o apostilamento e depois do apostilamento a gente analisa tudo de novo, para poder falar, ok, tudo certo, tá? Depois dessa análise da documentação, depois que você tá com tudo certinho, você tem que ter ciência de que você precisa ir para o Paraguai pelo menos 3 vezes, em momentos diferentes, mas 3 vezes, tá? E o que eu vou dizer aqui é baseado em Assunção, que é onde o processo geralmente corre mais rápido, tá? Na primeira fase, você vai pedir a residência temporária, que tem dois vistos, né, para essa residência temporária. Isso eu tô falando de uma forma muito simples e rápida, tá? O por Mercosul, que geralmente eu recomendo para menores de idade, para criança, que eles podem entrar e sair legalmente do país, eles têm direito ao estudo, à saúde e tudo mais, mas eles não têm direito a investir, a abrir empresas, tem que ter 2 anos aí para depois solicitar uma cédula de identidade, tá? Já o visto, a residência temporária por lei, é onde te dá o direito à cédula de identidade. E a partir da cédula de identidade, você tem direito a abrir conta em banco, a tirar habilitação, abrir seu RUC, que é o CPF/CNPJ, que na forma mais simples de se dizer é um MEI gourmet, é um MEI Plus, onde você vai poder aí abrir seus negócios, fazer seus investimentos, enfim, você ter uma vida ativa e segura, né, para os seus negócios lá no Paraguai. Você tem que ter ciência que eu tô falando tudo por Assunção, então você precisa reservar pelo menos 5 dias úteis para esse processo, tá? Acontece imprevistos, como por exemplo ontem, pela chuva, a Migrações de Cidade do Leste ficou sem sistema praticamente o dia todo. Isso pode acontecer, então por isso que a gente pede uns dias a mais. Você chega e começa o seu processo a partir da segunda-feira bem cedo para conseguir terminar até sexta-feira, tá bom? Esse processo da residência temporária é onde envolve as taxas mais altas e é onde envolve a análise do seu documento e é onde pode ser que você pode ter algum problema na documentação que você levantou no Brasil. Por que eu digo isso? Porque antes de entrar no sistema, a documentação é analisada por pessoas. Então, se ela, de repente, pegar um negocinho que passou batido, encrespar com alguma coisa ou suspeitar da documentação, você pode ter problemas. Eu digo isso porque eu passei por isso com a documentação da minha filha, que eu fiz por conta, e lá no Tico e Teco eu tenho um relato sobre isso, então em algum outro momento eu posso falar aqui também sobre isso. Então acontece sim de ter alguns entraves. Quando você faz por conta, você vai resolver isso por conta. Quando você faz por uma assessoria, além de minimizar esses riscos, porque já foi analisada a sua documentação, né, por estar com assessoria, de repente pode ser que contribua nesse processo aí para a pessoa se sentir mais segura em dar andamento na sua documentação, tá? Isso é uma hipótese do que pode acontecer, tá em mão de pessoas. E eles dizem que mandam um e-mail depois que a sua residência temporária ficar pronta, que é entre 45 a 90 dias. Eu não recebi esse e-mail, a maioria das pessoas que eu conheço não recebeu, mas pode ter gente que tenha recebido.
Quando você não recebe esse e-mail, é óbvio que você fazendo por conta vai esperar pelo menos os 90 dias para poder buscar a sua residência temporária. A diferença de quem faz pela assessoria é que a assessoria está lá meio que semanalmente ou mais de uma vez por semana, acompanhando os processos, então vai te dizer exatamente quando a sua documentação estiver pronta, vai te avisar para você programar com calma a sua volta para o Paraguai, tá? Eu recomendo sempre uma dica, que assim que a sua residência temporária ficar pronta, o quanto antes você volte para o Paraguai para dar entrada na sua cédula, porque a cédula de identidade ela vai ter a mesma validade da residência temporária, então já faça logo em seguida, tá? E depois a assessoria vai te avisar ou você vai se programar para ir para sua segunda ida no Paraguai. Essa segunda ida é para pedir a cédula de identidade e para retirar, né, obviamente, a sua residência temporária. Programe mais 5 dias úteis, tá? É um processo que envolve também, assim como a primeira, né? Muitas idas e vindas a departamentos de polícia, inclusive mais uma etapa em departamentos de polícia, muitos vai e voltas em escribaninhas, assim como na primeira etapa. Essas idas e vindas em escribaninhas e tudo mais, é claro que tudo que você fizer pela assessoria, o que a assessoria puder fazer de peregrinação, que você não precisa estar junto, nós faremos. Todas as idas e vindas em órgãos, em escribaninhas, que você puder ficar sentadinho aguardando ou no seu hotel aguardando, é óbvio que nós estaremos fazendo para você. Só iremos te acionar na hora que a sua presença é extremamente necessária, tá? Diferentemente de quem faz por conta, que a peregrinação toda tem que ser feita, e também a dica que eu dou é que você programe bem onde você vai ficar, os horários, porque as escribaninhas geralmente tem uma fila longa. Então, assim, são pequenos detalhes que quem faz por conta vai ter que se preocupar também, tá? Até mesmo para minimizar o tempo que vai ficar lá no Paraguai resolvendo documentação. Aí você vai pedir sua residência, sua cédula de identidade. O processo é um pouco mais barato do que o primeiro, mas ele também tem alguns entravezinhos, alguns perrenguezinhos, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, como 2 testemunhas paraguaias sem vínculo de parentesco entre elas e sem vínculo de parentesco com você. Então, tem algumas etapas a mais, né, em policias e tal, em escribaninhas, e ainda esse detalhe que eu acredito que por assessoria você vai ficar mais tranquilo, tá? O grande X dessa questão, que eu acredito que seja de se pensar também, é que nessa fase eles não informam por e-mail, eles não dão informação. Na assessoria, pelo menos a minha, vai entender a sua necessidade, a sua urgência, e vai estar lá acompanhando a sua documentação para saber o andamento, tá? Eles não vão avisar você por e-mail. Então, muitas vezes eles vão falar de 60 a 90 dias, mas já teve casos que não saíram em 90 dias e a pessoa perdeu viagem, tá? Ou já vi casos também que a pessoa teve que estender mais dias no Paraguai para conseguir pegar a cédula de identidade. Uma conseguiu e a outra foi embora sem pegar, tá? Então acontece isso sim, é um imprevisto que pode acontecer, e você tendo assessoria, a assessoria vai te informar o período com assertivo para você ir buscar a sua documentação, ou vai te avisar quando a sua documentação realmente estiver pronta, e aí você economiza perder viagem, tá? E fora isso, quando você tirar a sua residência temporária, você vai ter assessoria para te ajudar aí na abertura de conta, na abertura de RUC, né, na gestão aí dos seus investimentos, seus negócios, enfim, vai ter uma parceira que vai facilitar a sua jornada no Paraguai de forma muito tranquila, muito segura e muito transparente. Então são esses prós, esses contras, né? É claro, todo mundo tem direito em fazer por conta, mas todo mundo também tem que entender que a assessoria está aí para facilitar sua vida, tranquilizar o seu processo e te dar mais segurança e comprometimento aí nessa fase, tá bom? Se você precisar de uma assessoria, entre em contato comigo, eu vou te ajudar, e
por favor, repasse esse vídeo aí para quem tem interesse em conhecer mais sobre o Paraguai. E investir em documentação paraguaia não quer dizer abandonar o Brasil. Quer dizer que você tem liberdade de escolha para poder aí maximizar os seus negócios, os seus investimentos e ter uma oportunidade de recomeço no país que está de portas abertas para a gente. Beijo, gente!